Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje um vídeo sobre Python, mantendo o padrão que eu resolvi adotar. Fazer 2 vídeos por semana. Um vídeo para o pessoal mais low code e outro para o pessoal que está avançando aí na programação. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos, aspirante a cientista de dados e aspirante a engenheiro de software. E aqui a gente fala sobre TI e tecnologia, principalmente voltado a dados. Análises, visualizações, técnicas, ferramentas, notícias, metodologias. Então, se esse conteúdo te interessa, já se inscreve aí que eu tenho certeza que o conteúdo que está aqui vai te ajudar bastante. Pode até dar um confere em alguns vídeos anteriores aí já. Você vai ver que os projetos realmente são bem interessantes. E você dificilmente vai achar em outro canal. E se achou, possivelmente postou depois do meu. Só olhando a data. Beleza? Vamos então para a aula de hoje. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje sobre requisições assíncronas com Python, que é basicamente uma forma de deixar seu código aí um pouco mais performáticos e fugir um pouco de processos sequenciais e conseguir usar aí metodologias de processos paralelos. Nesse caso aqui, como que a gente vai fazer essa aula de hoje? Nós vamos validar aqui o método assíncrono fazendo solicitações de APIs, como está aí no título do vídeo, para vocês verem qual que é o impacto dos métodos assíncronos no código. Eu vou dividir essa aula aqui em 3 momentos. Apresentar o projeto, apresentar as ferramentas, desenvolver uma solução aqui junto com vocês, codando aqui do zero. Uma solução bem genérica que eu quero que vocês só peguem, deem Ctrl+C, Ctrl+V e usem também junto comigo. Vamos lá. Apresentando o projeto, eu deixei aqui um projeto estruturado aqui, de uma certa forma que facilite para mim e para vocês. Eu tenho aqui um arquivo aula, onde tem essa aula. Eu tenho os meus dados aqui, pessoais, que eu vou usar, que eu não vou mostrar. Umas funções aqui que eu usei para deixar esse código aqui um pouco mais clean, menos poluído. Uma classe com as requisições múltiplas. E 2 arquivos de teste que eu vou mostrar. Como que isso aqui vai se dar? Nós vamos fazer aqui uma chamada de uma lista de URLs. No caso aqui, vai ser o seguinte, vai ser uma lista com o URL1, URL2, URL3, URL4, assim por diante, que eu vou submeter aqui a solicitações síncronas e uma solicitação assíncronas, para a gente ver como vai se comportar. Nesse caso aqui, isso aqui é o meu login na minha API que eu vou usar aqui de teste para demonstrar. Eu imagino que vocês já tenham aí a API de vocês, que vocês vão usar tal. E se for o caso de não ter, eu vou deixar o link aqui embaixo de algumas APIs gratuitas para testarem, para validarem um método. E agora vamos aqui de fato para o que interessa, né? Observe bem o que esse código está fazendo. Esse código aqui está me gerando uma lista de URLs. Aqui, ó, URLs e list. Eu estou gerando a URL com os parâmetros que eu estou passando aqui dessa variável datas, que é um range de datas que vai do dia 1/6 até o dia 30/6. E eu estou salvando aqui na minha variável local aqui. E agora vamos aqui para os nossos testes, né? Isso aqui é a apresentação da matéria-prima do código, que é essa lista de URLs aqui. É o que a gente precisa para testar o método. Eu vou fazer aqui 2 testes, usando o método request, que é a biblioteca padrão para se trabalhar com APIs com Python. É a primeira biblioteca que a gente tem contato. E depois eu vou fazer usando outras 2 bibliotecas mais desconhecidas, por assim dizer. Vamos lá, vamos testar aqui. Eu vou fazer aqui cerca de 30 solicitações, que é aquele range de datas do dia 1 ao dia 30, e vamos ver quanto tempo demora para concluir essas requisições. E assim que concluir aqui eu volto com vocês. Ok galera, finalizou. Observe que demorou aproximadamente um pouco menos de 1 minuto para finalizar, cerca de 59 segundos, que é um tempo substancial. Assim, 59 segundos para finalizar uma série de requisições é muito tempo. Agora vamos testar aqui com o método assíncrono. Run. Asyncio. São as mesmas requisições. É a mesma lista de URLs. Ok, levou cerca de 16 segundos para concluir. Não sei se deu para ver quando apareceu ali, mas para você ver que de 1 minuto para 16 segundos já é muito tempo de diferença. Beleza, galera? Para vocês verem que o método assíncrono realmente é muito mais efetivo para fazer essas consultas. Finalizado aqui a demonstração, agora vamos para a codificação.
Mas antes vamos fazer aqui um passeio pela documentação aqui das bibliotecas que a gente vai usar. A principal dela que a gente vai usar aqui não é exatamente uma principal, é uma combinação de duas bibliotecas. A primeira delas é o Ascicio, que é a biblioteca padrão do Python para requisições assíncronas, com processos assíncronos, e o IOHTTP para manipulação do protocolo HTTP do lado cliente. Combinando essas duas bibliotecas aqui, a gente consegue desenvolver uma solução poderosa de processos assíncronos usando o Python. Só que essa documentação aqui, eu achei ela um pouco ruim, eu vou deixar o link dela aqui embaixo. Só que, porém, eu achei um blog aqui que eu achei muito melhor, muito mais fácil de entender. E com um exemplo aqui já muito bom. Olha aqui a lista de URLs que ele usa como exemplo. A mesma coisa que fizemos há alguns segundos atrás. E é basicamente isso aqui que a gente vai implementar. Dito isso, vamos agora partir para a codificação. Eu vou fazer aqui um arquivo aqui que eu vou chamar de assíncronos. Só para ficar aqui mais próximo aqui da nossa aula. Aqui começa a resolução do problema. A primeira coisa a se fazer é importar as bibliotecas. Eu vou dar aqui um import no Ascicio e eu vou dar um import no IOHTTP. Esse I/O aqui, ó, nas duas bibliotecas significa input e output. Só uma curiosidade aí. E as duas bibliotecas são feitas para trabalharem juntas. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar uma classe para conseguir gerar objetos assíncronos dentro do meu código. Que eu vou chamar o quê? Vamos usar o inglês? Vamos chamar de Multiple Requisitions. Vamos iniciar aqui o construtor da def init. Aí eu vou passar o quê? As minhas URLs como parâmetro. Que é o que eu queria, né? Vamos já deixar inicializado aqui self.urls é igual a URLs. E eu vou criar aqui um parâmetro adicional aqui que eu vou chamar de batSize, que é basicamente um lote de requisições. Digamos que você tem 1000 URLs para chamar. Tem uma alta probabilidade do servidor que vai receber essas solicitações não aguentar. Nesse caso aqui, você criar um lote de requisição é uma boa prática, é uma forma até de você proteger o seu sistema, o seu código que você está desenvolvendo contra quebras. Nesse caso, quando o servidor ele chega no limite de requisições, ele começa a bloquear sessões, ele começa a expulsar quem está fazendo essas solicitações de dentro dele. Vamos lá. A gente vai criar 4 funções aqui para trabalharem juntas, para fazer as requisições pontualmente, para processar os lotes, para fazer as requisições assíncronas, função core para ser chamada nos outros pontos do código. Vamos lá então. Para você sinalizar que uma função ela é uma função assíncrona no Python, você pode usar a palavra reservada async. Eu vou chamar aqui de make requisition. Passo o parâmetro self e eu vou passar aqui o parâmetro session e uma URL aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Para cada sessão, a gente vai capturar e configurar a URL e retornar a resposta dela como um JSON, que é a forma padrão aí, né, de enviar dados pela web aí que ocorre aí no mundo inteiro. Também de forma assíncrona com with session.get URL return await response.json. Beleza, primeira função feita. Isso aqui mesmo, muito simples. Agora, vamos criar um método para processar os lotes de URLs que a gente quer usar. Nesse caso aqui, também de forma make batch requisition, eu também passo a session e o meu batch URL, o meu lote de URLs. E, igualmente, o que eu fiz na primeira, eu vou fazer aqui agora. With session.get. Agora o que a gente faz? Se você olhar bem na documentação que eu mostrei, você vai ver que o Ascicio ele trabalha com 3 camadas basicamente. Uma camada de queries, que são as URLs, e uma camada de laços de repetição e uma camada de threads para acessar várias threads simultâneas aí do computador para fazer essas solicitações. O coração do sistema é esse laço de repetição aqui.
Nesse caso aqui, eu vou chamar aqui de tasks, que é o nome que o próprio Assign usa. Então, tasks vai ser o quê? Self.make requisitions, session e URL, URL em byte URLs, para a gente conseguir fazer esse enviar dentro do lote de URLs cada URL para a função de fazer as requisições. E eu vou dar aqui um return await o assign.getter e eu vou desempacotar as tasks aqui usando o parâmetro, usando o asteriscos, né? Para quem aí já viu os args e os keyargs, sabe que a gente usa esses asteriscos aí para fazer o desempacotamento dos parâmetros dentro da função. Beleza, agora vamos criar aqui uma função para fazer as requisições assíncronas propriamente falando, de forma assíncrona. Make asynchronous requisitions. Agora o que a gente vai fazer aqui? Essa parte aqui eu quero que vocês prestem um pouco mais de atenção. E primeiro me escutem falar e depois escrevam o código, né? O código já está pronto aí embaixo já, então isso aqui é o de menos. Eu vou criar aqui uma variável bates, que significa lotes de URL. Eu vou criar um list comprehension que faz o seguinte: self.urls. Eu vou fazer aqui o meu slice dessa lista aqui, que vai da posição i até a posição i mais self.batSize. O i começa em 0, que é a indexação em Python. For. E de onde vem esse i? O i, ele é basicamente o quê? Ele é basicamente as posições dentro da minha lista de URLs, que vai de 0 até len self.urls. Tá. Self.batSize. Beleza, última função pronta. Quer dizer, pronta não, né? Agora a gente tem que criar aqui os resultados, né? Os results. Que é o quê? Que é uma lista para armazenar os JSONs, igualmente como a gente fez naquela demonstração. Agora for batch batches, aquela variável lá em cima, results.extends await self.make requisitions, await make batch requisitions, e eu passo aqui para dentro a session e o meu batch, que é o meu lote no caso, né, de session. Tá, galera, eu esqueci de uma coisa aqui. Eu esqueci de criar como é que fala? De criar a seção no lado do cliente. Peço desculpa aqui, ó. Assign with. É aqui que a gente usa a biblioteca IOHTTP. IOHTTP.clientSection como uma seção. As section. Beleza, só isso daqui já faz essa correção. E, logicamente, né, tem que ter um return, né? Return os results, os resultados. Agora, def make requisitions no plural. A primeira função a gente usou no singular porque são requisições pontuais de cada URL. E agora aqui a gente vai usar o coração do assign. Eu vou criar aqui uma variável loop, que é o que? Assign. Não é new loop event. Eu crio um novo evento de loop, um novo evento de assign. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou configurar o evento de loop, passando a própria variável loop aqui para dentro. Vou dar um return loop.run until complete. E aqui eu passo o self.make asynchronous requisitions. Dentro da função de requisição assíncrona, chama a função de make requisitions para fazer esse processamento. Isso daqui já é suficiente para resolver o problema? Não sei. Vamos testar. Eu vou vir aqui, ó, em teste assign e vou fazer o seguinte: from múltiplas requisições, que é esse arquivo aqui que a gente acabou de criar, import múltiplo
Requisitions, é a mesma função que estava lá, né? Pronto. Só substituir mesmo. Eu vou até comentar essa linha aqui para não ter erro. E vou testar de novo aqui o método, o teste do arquivo Ascience. Ok, funcionou, deu certo. Maravilha. Uma coisa legal que eu acabei nem trabalhando lá na biblioteca nova aqui, na classe nova aqui, múltiplas requisições. Ah não, trabalhei sim. Trabalhei sim. Achei que eu tinha esquecido esse parâmetro aqui, ó. Mas é isso aí, galera. Muito bom. Eu já vou deixar essa classe aqui já pronta já no GitHub para vocês já usarem. E já está já bem genérica. É só vocês instalarem as bibliotecas e alterarem o código de vocês para passarem as listas com as solicitações aqui para dentro. E alterar, né, os lotes de URL que vocês querem usar, enfim. Eu espero que o código aí ajude vocês de alguma forma, que essa aula aqui tenha aberto a mente de vocês em algum nível e até a próxima, né?